Minha amiga, meu amigo, infelizmente a pandemia do coronavírus, infelizmente, acaba de chegar no Brasil. E em torno dela existem várias teses que beira a teoria da conspiração. Temos a tese de que esse vírus é um vírus superdimensionado, que não é tão perigoso assim, e que, esse movimento que se faz em torno da superdimensão do vírus, existe fins econômicos e políticos por trás dele. Que o perigo não é tamanho como se quer fazer pensar. Como também existe a outra tese que sustenta que o vírus é verdadeiramente existente e extremamente perigoso, que mata, que requer cautelas e medidas para contê-lo, sob o risco de exterminar uma parte da população, aquela mais vulnerável e que porventura não tome as devidas cautelas. Eu, senhoras e senhores, amigos e amigas, eu fico com a segunda tese de que o vírus é letal, é agressivo, é real, que pode matar e que requer uma atenção especial para contê-lo. Como também, em cima dessa segunda tese, eu mesclaria com uma pitada da primeira. Ou seja, existe realmente a disseminação do vírus, existe a letalidade, mas que também existe alguns segmentos econômicos no Brasil e no mundo querendo tirar proveito desta situação. Daria como exemplo a indústria farmacêutica. Falando na segunda tese da letalidade do vírus, eu diria que, nessas horas, todas as autoridades governamentais do Brasil deveriam estar unidas, deixar as suas diferenças políticas e partidárias de lado, deixar no cantinho as suas pretensões para 2022 e pensar juntos o que fazer para conter essa crise que invade o Brasil, a pandemia do coronavírus que chega e nos assusta, fazendo vítimas, até agora não fatais, mas de forma a baixar as enfermarias. Não é hora de apontar culpados, como alguns governadores vêm fazendo, em especial aquele governador com cara de boneca lá de São Paulo, o Dória. Dória vem querendo atribuir a Bolsonaro a culpa pela disseminação do coronavírus no Brasil. Olha, Bolsonaro não tem nenhuma culpa desta situação. E eles usam, o Dória e outros governadores inconsequentes, levianos e mentirosos, usam o fato de Bolsonaro, no último dia 15, ter saído do palácio para cumprimentar algumas dezenas de manifestantes. Talvez ele não devesse ter saído como saiu. Eu sou apoiador do governo de Bolsonaro, sou defensor da pessoa do Bolsonaro, porém, esse episódio foi desnecessário, lamentável e irresponsável. A saída dele para cumprimentar os manifestantes, os poucos manifestantes que estavam ali. Mas eu fico olhando até onde vai a hipocrisia desses governadores, até onde vai a hipocrisia dessas autoridades, como Wilson Witzel, governador do Rio,
Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Dória Júnior, entre outras autoridades. Digo isso porque, senhores, no último dia 13, sexta-feira, mês de março, eles estavam numa reunião fechada com 1.300 participantes. Aí eu digo para você, eu pergunto para você, o que é mais grave? O que é mais inconsequente e irresponsável? O que é mais perigoso? Qual exemplo demonstra maior ato de irresponsabilidade? Bolsonaro cumprimentar algumas poucas dezenas de manifestantes no ambiente aberto, ou essas autoridades às quais eu falei participar de um evento fechado, num ambiente fechado, com 1.300 convidados. Qual seria a inconsequência maior, a irresponsabilidade maior? Bolsonaro, sob as condições a quais eu falei, ou esses mesmos governadores que, mesmo sabendo do coronavírus, mesmo sabendo que o mundo estava em estado de alerta, que a China já tinha morrido 3.000 pessoas, que a China tinha se isolado por completo, e mesmo assim, esses mesmos governadores permitiram que fosse feito o carnaval, que fosse realizado o carnaval. E o carnaval é evento que dispensa apresentação. Vem gente do mundo inteiro e sem regras de segurança. O carnaval do estado de São Paulo, o estado de Dória Júnior, foi um evento grandioso, como foi o do Rio de Janeiro, de maneira costumeira. E sem contar o evento do estado da Bahia, do Rui Costa, do PT. Eles permitiram que o carnaval fosse realizado só pensando no dinheiro, né? Não tiveram culhões para adiar por um período este evento, e agora vem de maneira vil, cruel, covarde e leviana atacar Bolsonaro como forma de enfraquecer o governo e tirar proveito político da situação, porque todos sabem. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, conhecido como Nhonho, Dória Júnior, governador do estado de São Paulo, Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, todos são pré-candidatos a presidente da República em 2022. E assim sendo, para esses homens, quanto pior, melhor. Ao invés de se juntarem e apresentar a solução para o problema, eles tentam apontar culpados de forma cretina e mentirosa. Porque as inverdades em torno desta situação pode arruinar a economia brasileira. E hoje a economia é o carro-chefe do governo. É ela que vai gerar empregos, é ela que vai melhorar a nossa infraestrutura. Enfim, a economia é a espinha dorsal do governo. Com a economia brasileira arruinada, essas autoridades às quais eu falei visualizam a possibilidade de chegar à presidência em 2022, apostando no quanto pior, melhor. Outra pergunta que eu faço para finalizar. O que é mais temerário? O que é mais perigoso? O que é mais contagioso? Bolsonaro cumprimentar, ainda que não devesse, alguns poucos simpatizantes em frente ao Palácio, como fez no dia 15, ou os governadores do Rio e de São Paulo permitir que os metrôs continuem operando, transportando milhões e milhões de pessoas por dia num ambiente completamente fechado, sem nenhuma regra de segurança sanitária.
Os senhores estão vendo que a hipocrisia gira em torno desta situação? O que mais nos assusta não é o coronavírus por si só, mas sim a irresponsabilidade dessa gente, desses governadores, que não senta com o governo federal para caminhar juntos, ombro a ombro, rumo à solução desse problema. Mas eles preferem caminhar peito a peito, de forma a obstruir o avanço, de forma a obstruir a busca de uma solução para a contenção desse problema. Canalhas. Esses governadores são canalhas e bandidos, inconsequentes, irresponsáveis. Só pensa em dinheiro e poder e que dane-se o povo. É assim que eles pensam. A hora agora não é de apontar culpados. A hora agora é de buscar soluções. Atacar Bolsonaro nessa situação como se ele fosse o culpado dessa pandemia no Brasil é insano. Beira a imbecilidade. É um comportamento dos governadores que chegam a ser uma coisa débil mental. É subestimar a capacidade do brasileiro em pensar. O que nós queremos do governador Bolsonaro agora e dos senhores governadores é que os senhores sentem, fumem o cachimbo da paz e juntos busquem solução para esta situação que amedronta e aterroriza o Brasil. E quanto a nós brasileiros, cabe fazer a nossa parte, que é tomar as medidas de segurança de forma orientada pelas autoridades sanitárias para diminuir o impacto dessa pandemia no Brasil. Para finalizar, senhoras e senhores, graças a Deus, até aqui não morreu ninguém vítima do coronavírus. Porém, de ontem para hoje, no espaço de 24 horas, uma média de 110 a 120 pessoas morreram em acidente automobilístico. É o que morre todo dia no Brasil, uma média de 120 pessoas. Assassinadas é uma média de 150 a 160 pessoas por dia. Assim sendo, quando essa onda do coronavírus passar, e vai passar, e o mais breve possível, eu queria que os senhores usassem o mesmo grau de atenção, o mesmo grau de preocupação para combater esses males, a matança no trânsito e a violência reinante que ceifa a vida de centenas e centenas de brasileiros, chegando a uma soma total e média de 163 mortos por ano, embora a estatística de 2019 mostre que esse número caiu um pouco. Mas ainda é assustador porque é saldo de guerra. E que lute por outras questões que matam muito mais que o coronavírus. A corrupção, a violência, a falta de uma saúde pública de qualidade, a falta de moradia, de cidadania, geração de empregos, coisa que o governo federal vem buscando solucionar, mas que o Congresso Nacional, capitaneado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também conhecido como Nhonho, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também conhecido como Batoré, alguns membros, não todos, do Supremo Tribunal Federal, que fazem militância de toga, sobretudo de esquerda, que não respeitam a Constituição, e juntos eles vêm sabotando e chantageando o governo de forma a não permitir que o país desenvolva e cresça. Essas autoridades às quais eu falei trabalham só olhando para os seus umbigos como se ali fosse o centro do mundo, e cegos pelo poder e pelo dinheiro, mesmo que isso traga dor e sofrimento ao povo. Que o coronavírus sirva para reflexão, que o coronavírus seja pedagógico, que o coronavírus faça com que as autoridades possam se unir em torno de um Brasil melhor.
esse Brasil que nos pertence e que nós não aceitaremos mais que ele volte ao retrocesso. Que essa classe política pense mais no povo e não em si, porque a razão da classe política, a existência da classe política, a razão da existência da classe política é trabalhar para o povo e não para si. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.